Meu nome é Marcelo Pedreira, eu sou consultor médico do projeto Lean das Emergências do Hospital Sírio-Libanês. Nós vamos falar hoje sobre o Huddle, uma ferramenta muito interessante que pode ser aplicada no dia a dia do pronto-socorro. O Huddle é uma ferramenta proposta pelo Instituto Americano de Cuidados à Saúde, baseada naquela reunião que os jogadores de futebol americano fazem antes de começar uma jogada. Então, o que a gente pode ver é que antes de cada jogada, eles se abraçam num círculo e dentro daquele círculo eles discutem como é que vai ser a jogada, qual a melhor maneira de eles executarem aquela jogada. A ideia de nós trazermos essa ferramenta do Huddle para dentro de um pronto-socorro é exatamente essa, onde as pessoas do pronto-socorro, antes de iniciarem uma atividade ou no início das atividades, elas possam se juntar, discutir o que está acontecendo e discutir o que elas podem fazer para melhorar o seu dia a dia no pronto-socorro. Dentro dessa reunião, é muito importante que se discuta se existe algum problema de qualidade, algum problema de segurança, como é que nós podemos melhorar o desempenho daquele dia no pronto-socorro e principalmente o que a gente pode fazer para evitar que erros e desperdícios possam ocorrer. Como o Huddle vai discutir os problemas que estão acontecendo no dia a dia de todo o pronto-socorro, é fundamental que pelo menos uma pessoa, um membro de cada uma das equipes que trabalham no PS esteja presente. Então, nós não podemos ter um Huddle sem a participação de um médico, de membros da enfermagem, do transporte, da psicologia, da nutrição, enfim, de todas as equipes que fazem o pronto-socorro ter andamento correto. O ideal é que as reuniões do Huddle sejam feitas 2 vezes por dia. A primeira delas, por exemplo, no meio da manhã, e a segunda delas no meio da tarde. Um ponto importante para ser observado é que cada reunião do Huddle deve ser rápida. Então a proposta é que não devem demorar mais do que 10 minutos. Por quê? Porque é exatamente um período que nós temos no meio do plantão para poder discutir problemas pontuais e não problemas crônicos. E lembrando o seguinte, as pessoas que estão participando têm que trabalhar. Portanto, 10 minutos de cada período de trabalho, nós temos certeza que só vão agregar e não vão prejudicar o trabalho, muito pelo contrário. Para que o Huddle possa fluir de maneira adequada, é sempre importante que uma pessoa comande o Huddle. Então nós sabemos que naquele dia da semana, naquele período, uma pessoa determinada vai ser o responsável por conduzir o Huddle. E para que nenhuma questão importante seja esquecida, aconselha-se também que essas pessoas responsáveis por cada Huddle tenham uma planilha pré-determinada que podem estar na sua mão em forma de papel ou mesmo num quadro na parede, para que perguntas específicas possam ser feitas para cada um dos componentes do Huddle e dessa maneira os problemas possam ser abordados de maneira mais sistemática. Dentre essas perguntas que podem ser colocadas no Huddle, algumas clássicas não devem ser esquecidas. Por exemplo, estão todos presentes? Dentre os presentes, alguém tem algum problema atual em sua equipe? Faltou gente? Alguém com algum problema específico na equipe? Outra pergunta importante existem pacientes que poderiam ter tido alta, por exemplo, e não foram por algum motivo específico? Por exemplo, a assistente social poderia intervir? Então, dessa maneira, se nós estabelecermos perguntas definidas de acordo com a necessidade de cada pronto-socorro, a coisa vai fluir muito rapidamente. Um ponto importante do Huddle é que o coordenador identifique as pendências e principalmente as pessoas responsáveis por essas pendências. Então, se nós tivermos definidas as pendências e o tempo previsto para resolução, evidentemente que o trabalho no pronto-socorro vai ficar muito mais fácil de ser desenvolvido. O Huddle é essencialmente uma ferramenta de comunicação. Portanto, a principal função do Huddle é promover a comunicação entre todos aqueles que trabalham diariamente no pronto-socorro, dando a eles uma visão sistêmica de tudo o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Desta forma, é muito importante que todos saibam se, por exemplo, existe algum problema na área de radiologia, na área de laboratório e como e quando esse problema pode ser solucionado para que o andamento do pronto-socorro possa voltar ao seu nível de normalidade. Em linhas gerais, o Huddle é uma ferramenta que tem trazido agilidade ao fomentar a comunicação entre todos aqueles que trabalham no pronto-socorro.